Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16 está escrito: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. A Bíblia Sagrada manda a nós cristãos que sejamos santos, porque o Senhor é santo. E por qual motivo isto? É por causa que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança do Criador. Eles foram criados com o propósito de refletirem a imagem do caráter de Deus. E uma das principais características do Senhor, além da sua justiça, graça, misericórdia e amor, é a sua santidade. A palavra santidade, ela vem do hebraico e significa separação. Bom, ser santo é estar separado de algo. Mas o que? Em Salmos capítulo 16, versículo 10 está escrito: Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui na Bíblia Sagrada é revelado o que é ser santo. Ser santo é ser uma pessoa separada da corrupção. A palavra corrupção significa decomposição. Isso quer dizer que corrupção é um apodrecimento. E em outros textos da Bíblia Sagrada, a palavra usada em oposição à santidade é imundície. O que isso revela é que um sinônimo de corrupção é sujeira, pois a corrupção é como a sujeira. E um sinônimo de santidade é limpeza, pois a santidade é como limpeza. Como uma pessoa ela se corrompe? Talvez quando você pensar nisso, você já está pensando nos políticos. Mas uma pessoa ela se corrompe quando ela comete pecado. O pecado, ele é uma coisa nojenta, né, e também imunda. Quando uma pessoa comete pecado, ela suja a si mesma. E ela precisa se santificar, porque senão ela pode sofrer más consequências com isto. Quando uma pessoa peca e não se arrepende, o pecado ele corrompe o espírito e a alma dela, fazendo essa pessoa ela ter uma malícia maior. Além disso, como a corrupção é uma sujeira espiritual, então os efeitos da sujeira no corpo refletem também os efeitos da corrupção no espírito e na alma. A pessoa ela enfraquece-se e apodrece-se. E além disso, o pecado ele gera a morte. Isso quer dizer que uma pessoa corrompida, ela está lentamente morrendo. E se ela estiver muito corrompida, ela está apressando o dia da sua morte, ao invés de estar prolongando o seu tempo de vida. Mas não precisa se desesperar quanto a isto. Quando uma pessoa ela peca, ela se suja no pecado. Mas para reverter isto, ela precisa se santificar e se guardar pura, para se guardar limpa. E como fazer isto? Para isso é necessário que o pecador ele se arrependa de seus pecados e que ele creia no Senhor e ore a Ele pedindo perdão pelos pecados que cometeu, e também pedindo que Ele o lave pelo sangue do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. E após uma pessoa ela ser lavada pelo sangue do Senhor, ela precisa então conservar a si mesma, ou seja, se manter limpa. E como ela se mantém limpa? É praticando a palavra de Deus e não desobedecendo a ela. Porque o que suja é o pecado. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei de Deus, é a desobediência à palavra do Senhor. Isso está em 1 João capítulo 3, versículo 6. Qualquer que permanece... Está no capítulo, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É importante saber que pecado não é apenas pecados sexuais, não é apenas a imoralidade, mas também pecado não é apenas fazer coisas erradas. Pecado é também a omissão. Não, saber fazer o que é certo, mas deixar de fazer. Isso é revelado em a Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 17.
Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Em parte, nós cristãos precisamos ser santos para pouparmos a nós mesmos dos prejuízos da corrupção, mas também nós temos que ser santos para cumprirmos nosso propósito primordial, refletirmos a imagem do caráter de Deus. E também para que nós desfrutamos dos benefícios da santidade. Alguns deles são sermos bons e agradáveis aos olhos do Senhor, e também atrairmos a presença dele e a sua bênção. Sermos inocentes e inculpáveis. E alguns outros benefícios também para termos o privilégio de, se alguns de nós morrer durante esse tempo em que estamos esperando a volta de Cristo, que sejamos ressuscitados no dia das bodas do Cordeiro. E se alguns de nós viver até o dia e a hora do arrebatamento, que seja arrebatado e levado para a presença do Senhor Jesus, para unir-se a Ele em casamento, e também para viver para sempre com Cristo, em seu reino no eterno. Meus irmãos, que nós sejamos santos por amor ao nosso Deus, que nos criou e deu a sua vida por nós, que também nós sejamos santos por amor a nós mesmos. Que nós façamos isso para agradarmos e honrarmos ao nosso Deus e demonstrarmos nosso amor por Ele. E também que nós sejamos santos para que nós sejamos pessoas de bem e pessoas abençoadas. E recebamos o privilégio de estar com o Senhor quando partirmos deste mundo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, meus irmãos e minhas irmãs. Até a próxima, mas se o Senhor quiser. Amém.